Fala, Pai Presente! Eu quero iniciar esse vídeo aqui falando que esse mês de janeiro nós estamos no fim e eu fiquei um pouco ausente em função de um problema de um amigo, de uma pessoa mais próxima que ele está enfrentando. Então, eu estou me dedicando um pouquinho a essa questão para ajudar e de alguma forma acabou acumulando as minhas atividades em casa, no meu trabalho e também nesse grupo aqui, Pai Presente, onde toda semana eu trazia conteúdos. Mas por conta desse, e é por uma boa causa, mas em função desse acontecimento, que às vezes foge ao nosso controle, é que eu fiquei ausente esse mês, beleza? Seguinte, quero também agradecer às pessoas que ingressaram no nosso grupo, pessoas novas nesse mês de janeiro. Eu não sei como, mas essas pessoas estão nos encontrando de todas as regiões do Brasil. Então, as pessoas que entraram nesse grupo no mês de janeiro, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Para minha surpresa, tem muita mulher entrando, muita mãe entrando no grupo. Sejam todos muito bem-vindos. E aí a ideia é trazer para os novos, trazer conteúdos falando sobre os desafios da paternidade no século XXI, que acaba também se tornando, quando é um problema, acaba se tornando um problema tanto do pai, quanto da mãe, quanto do filho. Então, um problema familiar, e eu acho que é por esse motivo que as mulheres têm entrado, na minha opinião, até com muito mais intensidade e frequência do que os homens. Mas tudo bem, não tem problema. O importante é a mensagem ser passada e as pessoas receberem com o objetivo da gente cada vez mais melhorar o pai. O objetivo é esse, né? Falar sobre paternidade, mas ele melhorando, a família como um todo melhora. Quero trazer uma reflexão para vocês aqui que eu vi e ouvi e conversei no primeiro dia do ano desse mês, dia 1 de janeiro. Encontrei com uma pessoa e na casa da minha mãe, fui lá, né, passar o dia com ela. E aí foi uma amiga da minha mãe lá conversar com ela, enfim, foram lá, eu fui lá conversar com a minha mãe, eu cheguei, a conheci, não a conhecia, e aí ela começou a conversar com a minha mãe e eu, né, com a minha mãe e com todo mundo que estava na mesa, óbvio. E ela contou a seguinte história, né? Fala aí o que você acha. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo para que a gente possa interagir, tudo bem? Ela diz o seguinte: ela é babá de uma família que tem um poder aquisitivo alto. O pai é dono de uma rede de clínicas que faz exames laboratoriais e a mãe é pediatra. Eles têm um poder aquisitivo alto. Ela trabalha de segunda a sexta como babá de duas crianças. E no final de semana, ela tem um nome para isso, eu não sei qual ela falou, mas eu não lembro. Mas eles têm uma babá para cobrir a folga dessa amiga da minha mãe que trabalha de segunda a sexta. Ou seja, sábado e domingo tem outra babá. Durante a conversa, ela foi falando que o pai, ele é um pai que ajuda, que está sempre ajudando e participando e que leva para passear. Mas, ao mesmo tempo, percebi, por isso que eu quero trazer essa reflexão para a gente poder é, entender um pouquinho mais sobre essa questão. Ao mesmo tempo que ela falava sobre o pai participativo, ela falava que ele era muito ocupado. Então já encontrei aqui um paradoxo, né? Era muito ocupado e não saía do telefone, etc e tal. E detalhe, o que me chamou a atenção foi que a criança passa por um processo de atendimento psicológico, tratamento psicológico. Outra coisa que ela falou que me chamou a atenção, os filhos ficam mais de posse, né, assim, de contato físico com a babá do que com os pais. E por outro lado, ela falando que o pai era participativo, etc e tal. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, eu vou colocar a ideia que foi exposta aquele dia e você dá a sua opinião e a gente vai trocando ideias aqui. Então, assim, quando a gente trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, enfim, independente da carga horária, a gente tem 1 ou 2 dias de folga.
é o momento que a gente tem para ficar com nossos filhos. Então, o que eu faço? Eu vou lá e contrato mais uma babá para poder ficar com o filho e eu não fico. Não estou julgando porque eu não conheço. Às vezes a pessoa que contou pode até estar exagerando. Não sei, mas eu vou falar, vou partir do princípio do que ela falou. Os pais são muito bem de vida, cada um tem o seu negócio, a mãe é pediatra. Outra coisa que me chamou a atenção, a mãe, pediatra, parou de amamentar no terceiro mês, no segundo ou terceiro mês. E os médicos recomendam, e parou porque quis, entendeu? Não é que teve algum problema, parou porque quis. De amamentar no segundo, agora acho que foi no segundo mês, ou terceiro, enfim, foi nos primeiros meses. E os pediatras, né, recomendam no mínimo 6 meses. Então eu comecei a ver, a analisar essa história, cada coisinha que ela ia falando, tentando montar esse quebra-cabeça, né? Poxa, o pai será que é tudo isso que ela está falando mesmo? Em contrapartida, tem babá por final de semana, a criança está passando por tratamento psicológico, acho que as crianças preferem ficar mais com a babá, abraçar, né? Ficar no colo com a babá do que com os pais. Tá tendo um desencontro aí de informação. E eu não fui perguntando, ela foi falando, não fui perguntando nada, ela foi falando, contando como é o dia a dia dela, como que é a vida dela, como é a vida dos pais, como é a vida dos filhos. E eu só fico olhando as informações e falei, pô, aqui dá para trazer uma reflexão. Porque tudo que eu ouço, eu sempre tento refletir sobre o que está acontecendo em detrimento às informações que eu vou recebendo, que eu vou lendo, enfim, as informações que eu vou absorvendo. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Nem sempre dar uma boa vida no sentido de coisas materiais é bom para o filho. Óbvio que o conforto ele é bom, mas sempre vai prevalecer muito mais o contato físico, o afeto e o carinho do que coisas materiais, entende? É isso que eu quero trazer, é essa reflexão que eu quero trazer. Então, o primeiro questionamento. Vocês acham que o pai e a mãe têm essa conexão afetiva com os filhos? Vou colocar aqui para a gente discutir. Em detrimento da questão do tratamento psicológico, da amamentação interrompida precocemente, enfim, de tudo que eu trouxe aqui para a gente refletir sem julgar, porque a gente não sabe a realidade ali como ela é. Estou partindo de um relato de uma pessoa que vive o dia a dia ali, 5 dias da semana. Mas eu comecei a pensar, falei, poxa vida, pessoas que são muito bem financeiramente, acontece tudo isso, né, numa família, das crianças terem que passar por tratamento, babá de final de semana, será que realmente vale isso, né? E aí quando sai, leva, a babá vai junto, então assim, e outra coisa que ela contou, né, quando a menina sai, ela conta como que é lá e tal. Então, imagina, você vai para um lugar, para um shopping, por exemplo, e a babá que fica olhando, né? Enfim, vamos só sintetizar aqui a informação e a reflexão principal que eu fiz nesse caso foi, acho que vale muito mais a presença do que o presente. Acho que a reflexão principal seria essa, né? Vale mais a presença do que o presente. E eu acho que, na minha opinião, tá? O melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos é o nosso tempo. Tanto é que eu vou usar isso a partir... Eu trouxe essa reflexão porque a partir dela eu vou mudar entre aspas, né, o slogan desse trabalho, né, sobre paternidade. E eu vou encerrar os meus vídeos agora falando: o melhor presente que você pode dar para o seu filho é o seu tempo. É isso que eu vou falar daqui para frente. E isso é importante você fazer todo dia, né? Refletir sobre as situações que acontecem no dia a dia, da sua própria vida, como da vida de outras pessoas, para que você possa, assim como eu tento ser cada dia melhor pai para o meu filho, espero que você faça essa reflexão. O que eu estou fazendo errado? Onde eu posso melhorar? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Conversar com a esposa, conversar com o marido, conversar com o filho. Entender aonde é que o todo pode ser melhorado. Quais são os pontos de vulnerabilidade que precisam ser
consolidados, solidificados. Essa é a reflexão que eu quero trazer no dia de hoje e vou encerrar dizendo para você, pai, o melhor presente que você pode dar para o seu filho é o seu tempo. Até a próxima, um abraço, tchau.